Olá, queridezas! Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos vocês. E eu vou pedir um favor para vocês, tá? Que vocês peguem caneta e papel para que vocês comecem a anotar hoje. Oi, Iris, tudo bem, querida? Mel, tudo bem? Que vocês peguem papel e caneta para vocês começarem a anotar o que eu vou falar aqui. Hoje tem muito conteúdo, hoje tem muita informação bem relevante para vocês se identificarem, tá? Com as personalidades arquetípicas. Vocês vão identificar com alguma ou com algumas, tá? Na verdade, nós não somos só uma personalidade, nós não temos só uma, nós temos algumas, tá? Geralmente 2 ou 3. Eu tenho 3 personalidades arquetípicas. No final aqui da live, eu posso falar com vocês quais são. Vocês me lembram, eu vou contar para vocês as minhas personalidades. Já fiz vários testes e sempre dá essas personalidades e eu me identifico muito com elas, ok? E vou dar para quem não me conhece, né? Vou dar um recadinho para quem não me conhece. Meu nome é Denise Petrelli e eu sou terapeuta vibracional dos ambientes e trabalho como especialista em arquétipos. Eu desenvolvo um trabalho da terapia dos ambientes e desenvolvo logomarcas arquetípicas também, tá? Ambientes como escritório, sua casa. Olá, Claudinha, beijo, boa tarde. Escritórios, consultórios, lojas, comércios, eu tenho esse trabalho de terapia aliado aos arquétipos e também tenho o trabalho da logomarca arquetípica, que é um trabalho... boa tarde, AC Costa, tudo bem, querida? Desenvolver esse trabalho com uma equipe, com a Pri, né? Que é filha da Mandala da Floresta. Então, nós desenvolvemos esse trabalho também de logomarca arquetípica, tá bom? Para quem tá entrando agora, se vocês quiserem pegar caneta e papel para anotar, hoje tem muita informação, hoje tá muito legal aqui, vai ter muito conteúdo, vai ser bem legal, tá bom? Gente, eu não poderia começar a live sem enaltecer o nosso querido Carl Gustav Jung, que é pai da psicanálise moderna. Foi ele, juntamente com Freud, que elaboraram, descobriram, né, as 12 personalidades arquetípicas que estão aqui no nosso inconsciente coletivo e que a gente convive com isso desde que a gente nasce até o fim da vida, né, no inconsciente coletivo, tá bom? E Jung, ele fala uma frase muito interessante que é essa: encontrei as chaves que abrirão todas as portas. Olha que interessante. E quais são essas chaves? São os arquétipos, né? Os arquétipos são a chave que vai abrir todas as portas da sua vida. Então, gente, eu vou falar para vocês se identificarem, tá? Eu vou falar sobre a personalidade e eu vou falar sobre o animal, que eu prometi falar um animal que tem a ver com a personalidade, tá? Então, nós vamos começar pelo arquétipo do herói, tá? O herói, ele é aquele que o lema dele é assim: onde há uma vontade, há um caminho. As pessoas que se identificam com essa personalidade arquetípica são pessoas que têm espírito desbravador, são pessoas que primam pela justiça em primeiro lugar, gostam de ajudar os outros, não gostam de injustiça, tá? São pessoas muito destemidas, muito corajosas, tá? E querem sempre fazer o seu melhor. Mas, como tudo é dual nessa vida, tem lado luz e tem lado sombra. A sombra do herói ele tem muito medo. Oi, Simone, boa tarde, querida. Ele tem muito medo de fracassar, o herói, e ele também
tem a propensão de ser arrogante. Boa tarde, querida. Então, essa é a sombra do herói, tá? Vou dar um exemplo de um herói para vocês. Oi, Cris, tudo bem, querido? Vou dar um exemplo de um herói que tem o arquétipo do herói, Martin Luther King, tá? É um governante, né? Foi um governante que tem muito do arquétipo do herói. Vou dar 2 filmes que vocês podem assistir se vocês quiserem. São filmes antigos, mas valem a pena. Que enaltece muito, mostra muito o arquétipo do herói. Que é Star Wars e Rambo. Existem vários, mas eu vou dar aqui 1 ou 2 para vocês anotarem aí, tá? Então, Star Wars e Rambo são 2 filmes que enaltecem muito o arquétipo do herói, ok? Bom, um animal que enaltece muito o arquétipo do herói, que tem a ver muito com o arquétipo do herói, é o cavalo, tá, gente? O cavalo, ele é um animal forte, veloz, ele tem uma autoestima muito alta, ele é um guerreiro, né? Ele tem autoconfiança e o cavalo, ele carrega peso sem reclamar. Então, ele tá intimamente ligado com o arquétipo do herói. Agora, vocês têm que tomar cuidado com o cavalo. Se vocês se identificam com esse arquétipo, se vocês acham que vocês têm essa personalidade arquetípica de herói, cuidado, porque o cavalo que vocês têm que ter na sua casa, como adorno, como quadro, no seu home office, na sua mesa de trabalho, ele não pode ser selado, tá bom? Ele tem que ser livre na natureza. Mas um cuidado que a gente toma com o arquétipo do herói. O herói, ele vence batalhas, ele tá sempre vencendo, afinal de contas, ele é um herói. Mas ele tem muito esforço para conseguir a vitória. Então, cuidem com isso. Isso também é um lado sombrio aí do arquétipo do herói, tá bom, gente? Vamos para o segundo arquétipo, que é o arquétipo do cuidador. O cuidador, o lema do cuidador é: ame o próximo como a si mesmo. Então, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Essa personalidade do cuidador, eles geralmente são pessoas muito altruístas, tá? São pessoas muito empáticas, que gostam muito de ajudar o próximo. São aquelas pessoas que sempre estão de braços abertos pra gente, tá? O lado sombra desse arquétipo é o medo da ingratidão e do egoísmo. As pessoas que têm essa personalidade arquetípica aí no inconsciente coletivo delas têm muito medo de ingratidão. Eles sentem muito pavor de alguém ser ingrato com eles, tá? Uma pessoa que é o arquétipo do cuidador é o Nelson Mandela. Ele tem esse arquétipo como principal. E os médicos sem fronteira. Os médicos sem fronteira, eles são também muito intrínsecos, tá? Muito intrínseco neles o arquétipo do cuidador, tá? E um filme para vocês assistirem, o querido Robin Williams. Conexão, será que voltou? Alguém pode me avisar se voltou a conexão? Voltei, não sei compartilhar no WhatsApp sem sair do Instagram. Tá joia, Claudinha? Gente, então, esse filme, A Babá Quase Perfeita, ele fala muito... Oi, Teresina, querida, um abraço. Tá falhando, né? Voltou, joia. Ele fala muito sobre o arquétipo do cuidador. E Robin Williams, gente, sem comentários, né? Era uma pessoa... Eu sou apaixonada com o trabalho do Robin Williams. Infelizmente, ele não conseguiu, né? Eu acho que ele não conseguiu... sei lá, tantas coisas, né, que ele tirou a própria vida, né, acho que ele não conseguiu lidar com a fama, alguma coisa assim, e ele foi, infelizmente. Claudinha falou que tá sem som? Tá sem som aí, gente? Aqui pra mim tá tudo ok. Oi, Teresina, tudo bem, querida? Bom, então, o arquétipo do cuidador, o animal
que se refere a este arquétipo é o elefante, tá? Se vocês não sabem, o elefante é um dos animais mais empáticos do mundo, tá? E eles são inteligentíssimos e eles são emocionalmente intrigantes. O elefante, gente, é um animal que ele sofre o luto. Ele sofre o luto quando alguém do bando, algum elefante do bando dele morre, ele vivencia o luto. Ele fica triste, ele fica desesperado. Então, ele é um animal que tem esse sentimento de tristeza, né? Então, ele é muito cuidador, ele cuida da prole, ele cuida do bando. Você sempre vê elefantes em bando cuidando da prole, né? Então, eles são extremamente cuidadores e protetores das suas crias. Mas o elefante é lento, animal de carga, né? Como vocês sabem, como arquétipo, ele não é um arquétipo tão legal, né? E ele sai derrubando tudo pela frente, pisando em tudo quando ele tem um objetivo. Então, tem que cuidar com isso também, tá? Agora nós vamos falar sobre o arquétipo do explorador. Quem aí deve ter esse arquétipo do explorador? Esse arquétipo, o lema dele é assim: não me cerque, porque vai dar ruim. Então, eles detestam rotina, são pessoas que odeiam rotina. E Flor, tudo bem, querida? Pri, Egler, boa tarde. O explorador, ele não gosta de rotina, tá? São pessoas que não gostam de rotina, não gostam de mesmice. Eles têm desejo de liberdade muito intrínseco neles. E eles são pessoas aventureiras. Eles gostam de experienciar coisas novas. Esse é o arquétipo de explorador. Eu conheço muita gente que é arquétipo de explorador. Eu não sou, mas eu conheço muita gente que é, tá? Então, o lado sombra desse arquétipo é se sentir preso em alguma situação ou algum lugar. Eles não gostam de se sentirem presos. Eles, quando o arquétipo do explorador ele tá no lado sombra, o que acontece com ele? Ele pode tender a ser desajustado, ok? Porque ele tá se sentindo preso e o arquétipo de explorador tem que ser livre, tem que viver. Vou dar um exemplo de arquétipo. A Luísa tá falando aqui que ela não é, eu também não sou. Um exemplo de um arquétipo do explorador é o Indiana Jones. O Indiana Jones, se vocês assistirem o filme, ele é o próprio explorador, tá? E o filme que eu indico para vocês verem de perto como que é o arquétipo do explorador é o Mad Max e o Clube da Luta. São dois filmes muito legais para serem assistidos que falam bem sobre o arquétipo do explorador, tá? Cuidador, eu já falei. Agora vamos ao arquétipo do amante. Quem aí é amante? Eu não sou amante. Meu arquétipo não é amante. O amante é aquele que o lema, Simone falou que ela também não é arquétipo de explorador. A Pri é exploradora. É mesmo, Claudinha. A Pri gosta de viagens. O amante, o lema do amante é assim: você é único. Então você é o tchan. Você chegou chegando, né? O Cris é o arquétipo de qual, Cris? Do amante ou do explorador? Então, você é único. Então, o arquétipo do amante, ele é apaixonado, ele é sedutor, ele é sensual, tá? A sexualidade dele está na flor da pele. Quando o amante chega, você sente, opa, chegou alguém diferente. Ele tem um magnetismo pessoal muito forte, né? Ele geralmente, pessoas que carregam esse arquétipo são pessoas mais sofisticadas, que gostam mais de bons lugares, que gostam, tem muito desejo carnal, né? São pessoas que têm muita libido, amante, rebelde, mago. Isso mesmo, é o Cris.
É arquétipo do amante, é a última bolacha do pacote. Isso, eles se acham a última bolacha do pacote. E eles têm magnetismo para isso. Eles realmente, eles são assim e eles conseguem manter essa postura, né? Só que o amante, ele tem uma sombra também muito forte. É medo da solidão. Eles têm muito medo da solidão. Eles podem cair na carência e medo de ser mal amado. O amante, ele quer ser amado, tá? O filme muito bom para vocês assistirem, que fala do arquétipo do amante, é o Dom Juan, né? Que é um filme bem legal. E Um Passo da Eternidade. Anotem aí que são filmes bem legais para você assistir. E o amante, como animal, não poderia deixar de ser o pavão. O pavão é o animal mais sedutor da natureza, né? Ele é maravilhoso, ele adora se exibir para a fêmea. Não sei se vocês percebem que na natureza sempre o macho é mais bonito que a fêmea. Na natureza, os animais, né? O leão é mais bonito que a leoa, né? O pato mandarim, o macho é maravilhoso. A fêmea, ela é feinha, tadinha. Dom Juan de Marco, isso mesmo. Ai, ai, ai. A Claudinha tá falando aqui. E eles gostam de se exibir, né? Com as suas penas brilhantes, eles gostam de fazer aquela dança lá do acasalamento para atrair as fêmeas, né? Então, o pavão, ele remete à paixão, a romance e a sedução. Só que as patas do pavão são muito feias, né? Tem uma lenda que fala, isso eu já escuto desde pequena, eu não sei se é crença limitante, se é lenda, o que que é, que quando os pavões conseguem visualizar o próprio pé, eles se deprimem e chegam até a morrer de depressão, porque o pé do pavão é uma coisa horrorosa. Não sei quem já teve a oportunidade, eu já tive um sítio e nesse sítio eu tinha 2 pavões machos e realmente o pé do pavão é muito feio, gente. Mas ele remete a paixão, romance e sedução, tá bom? Quem será que se identifica com o amante aí? Me conta aqui, tá? Quero saber. Gente, agora vamos passar para o cara comum, a pessoa comum, tá? Muita gente está nesse arquétipo, nessa personalidade. Muita gente se afiniza com essa personalidade arquetípica, tá? A Simone falando que o pé é todo enrugado. É mesmo, tadinho do pavão. O pé dele é muito feio, gente. Vocês não têm noção. O cara comum, o lema dele é assim: todos somos iguais. Nós todos somos iguais, então nós estamos juntos aí na jornada, tá? Eles geralmente seguem a manada, seguem a massa, tá? Eles não se desvirtuam do normal. Eles vivem mais ou menos na zona de conforto, são pessoas bem democráticas, tá? Seguem as tendências da manada, vamos dizer assim, tá? E a sombra desse arquétipo é falta de pretensão. Eles não têm pretensão de nada. São aqueles homens ou aquelas mulheres que trabalham, saem de manhã para trabalhar, voltam e não se preocupam muito também com a vaidade. Estão vivendo ali o dia a dia, a rotina, voltam. E o homem senta no sofá, toma sua cervejinha, vai ver um jogo de futebol e por ali fica. Então, a Simone, credo, realmente é uma mesmice, né? É o cara comum. E existem muitos, viu, gente? Muitas pessoas que se identificam com esse arquétipo. Oi, Simone, beijo pra você. Então, o Bart Simpson é o arquétipo do cara comum. Se vocês, boa tarde, se vocês observarem esse arquétipo, vocês vão ver que o Bart Simpson é um arquétipo muito intrínseco do cara comum. E existe também um filme chamado Meninas Malvadas. Ela expressa... Oi, Cidinha, boa tarde, querida. Ela expressa... a Cida tá falando que é meio sem graça. É bem sem graça. Tipo Maria vai com as outras, exatamente.
A manada tá pra lá, ele vai. Tá pra cá, ele vai. Ele não quer saber de briga, ele tá na zona de conforto dele e pra ele tá bom. Churrasquinho final de semana, família ali reunida, tá ótimo. Ah, é Homer Simpson, isso mesmo. O Lincoln o Lincoln me corrigiu aqui. É o Homer Simpson e o Bart Simpson, né? Que são filho e pai. São os próprios, as próprias... Oi, professor querido. Abraço. São as próprios arquétipos da personalidade do cara comum, tá? E como não podia deixar de ser o animal do cara comum, sabem quem é? Não poderia deixar de ser o cachorro, né, gente? O cachorro é um animal que ele agrada quase todo mundo. É difícil uma pessoa chegar e falar que não gosta de cachorro, né? E ele é um companheiro leal, um companheiro de todas as horas, né? E o cachorro, ele é muito simples e humilde, né? É um bicho que, tadinho, você xinga ou você até bate nele, daqui a pouco ele tá aí, abanando o rabinho pra você, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse amanhã. Então, o cachorro, ele é o arquétipo do cara comum. Agora, existe um cuidado, né, um lado sombra desse arquétipo, que é a submissão. Cuidem com a submissão do cara comum. Agora vamos falar do inocente. Ia chutar bicho preguiça. A Cláudia. Gente, o inocente é um arquétipo que eu gosto muito, apesar de eu não estar nesse arquétipo. Eu falei que no final eu vou contar meus arquétipos, porque você não tem só um arquétipo. Você tem 2 ou 3 arquétipos. Tem o principal, que é o que você mais se identifica, e tem o secundário e o terciário, às vezes 2, às vezes 3. Eu tenho 3, tem gente que tem 2, tá? Então você nunca é uma coisa só, você nunca tem uma personalidade só. E o arquétipo do inocente, o lema dele é o seguinte: você é livre para ser você e eu sou livre para ser eu. Então, é um arquétipo maravilhoso do inocente. Ele tem espírito de criança. A Teresina, eu não gosto de cachorro, gosto de gato e sou comum. Tudo bem, não quer dizer, né, que porque você não gosta de cachorro, você não está no patamar da personalidade arquetípica do cara comum. Mas você não é só cara comum, tá, Teresina? Pode ir olhando aí o que eu tô falando, porque você vai se identificar com mais algum arquétipo, tá? Alguma personalidade, tá? Então, gente, o inocente, ele tem espírito de criança, ele é hedonista. O que que é hedonista? Ele tem prazer em viver, ele tem prazer no estilo de vida, tá? Ele vive de maneira muito simples. Inocente é muito próximo de indiferente? Não, Claudinha, não, né, não. Eu vou explicar aqui, tá? Ele vive de maneira simples, mas ele é otimista, tá? E o inocente, ele é um arquétipo que ele sempre fantasia um mundo melhor para todos, não só para ele não é egoísta. E o inocente é o Walt Disney. O Walt Disney, ele tem o arquétipo do inocente como premissa principal na vida dele, tá? E a sombra do inocente é que às vezes ele pode cair em várias ciladas porque ele é muito bobo, ele é muito ingênuo. Então, se o arquétipo, se você tem essa personalidade e tá no lado sombra, você é ingênuo, cuidado que você pode cair em ciladas, ok? E um filme do arquétipo do inocente é o Forrest Gump. Um filme muito famoso, né? Que fez muito sucesso de bilheteria aí. E qual vocês acham que é o animal do arquétipo do inocente? É o koala. O koala é o inocente. A Simone tá falando que ela é inocente e cuidador. A maioria dos ursos, né? O koala é um ursinho. Eles representam o arquétipo do inocente, tá? Porque não existe competição entre o urso, eles não competem entre si, tá? E eles são muito brincalhões e divertidos. Não sei se vocês já viram aí na Discovery Channel, nesses canais de animal,
Pensei no Pequeno Príncipe. Sim, também é um inocente. A Simone falou certinho. Pequeno Príncipe maravilhoso, né? Ele tá bem dentro desse arquétipo do inocente. E os ursinhos, não sei se vocês já viram ursinhos filhotinhos brincando. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. Lobo e cachorro é igual? Não, não. O cachorro ele tem uma personalidade bem diferente do lobo. O lobo também é família. O lobo é um ótimo arquétipo para relacionamentos, que o lobo é fiel, tá? O cachorro, ele não é fiel. O cachorro não é monogâmico. O lobo, sim, ele é monogâmico, tá? O cuidado com esse arquétipo do inocente é a preguiça, como disse a Claudinha. O bicho preguiça calha bem aí, viu? No arquétipo do inocente. E a lentidão. Geralmente, quem tá na sombra desse arquétipo é bem lento, bem preguiçoso, tá bom? Pensei em mim, a Cláudia. Então, esse é o arquétipo do inocente. Agora, vamos para o arquétipo do rebelde. O arquétipo do rebelde é muito legal, porque vocês vão identificar várias pessoas aí do seu convívio, filhos, sobrinhos, netos, nesse arquétipo. Esse arquétipo é o arquétipo da adolescência. Quando a gente nasce, a gente é o arquétipo do inocente, do puro. Depois, na adolescência, a gente já passa para o arquétipo do rebelde, né? E depois, na fase adulta, nós vamos aí permear os arquétipos da nossa personalidade mesmo, tá? Então, geralmente, adolescentes são rebeldes. O que é o lema do rebelde? Regras são feitas para serem quebradas. Então, o rebelde é aquele que quebra regras, não gosta de regras, não gosta de amarras, não se sente confortável sobre as leis, tá? Então, olha lá, ó, a Simone falando da mandala da floresta, você é pura de coração mesmo, que gracinha. Então, gente, o rebelde, ele detesta amarras, tem um espírito irônico, tá? Eles não aceitam convenções já pré-estabelecidas, nem regras, eles não gostam de nada disso. Eles são ousados, eles são revolucionários, eles querem fazer um mundo diferente desse mundo que nós estamos aqui. Beth Chu, boa tarde, querida. Mas a sombra desse arquétipo é bem pesada, porque geralmente quem tá nesse arquétipo, aqueles rebeldes, eles podem tender a fazer coisas erradas, ao crime, tá? Porque eles querem ser contra a lei, né? Eles não querem amarras, eles não querem obedecer regras, então eles podem tender ao crime, tá? Personalidades arquetípicas poderosas. Che Guevara, sim. Fred Mercury, sim. Amy Winehouse, sim. Quebrou todas as regras, fazia da vida dela o que ela bem queria. Então são pessoas problemáticas também, tá? 2 filmes bem legais que mostram muito esse arquétipo é o Poderoso Chefão e Bonnie and Clyde. Eu até vi esses dias na televisão que a casa que foi feita o Poderoso Chefão é uma casa de verdade e eles compraram essa casa e agora a pessoa se hospeda lá e todos os cenários estão na casa do filme mesmo. Então você se hospeda lá no próprio cenário. Achei bem interessante isso. Quem gosta, né, de filme, né, pode se hospedar nessa casa aí que foi filmado o Poderoso Chefão, tá? Então, gente, o rebelde, agora vocês vão assustar comigo, que eu vou falar, que eu sempre falo que esse animal é o arquétipo do governante líder, mas também tem o lado rebelde nele, que é a águia. A águia, ela também tem muito do arquétipo do rebelde. Por quê? Porque a águia, ela é livre,
ela não obedece regras, ela vai onde ela quer, ela é solitária, ela não precisa de andar em bando, né? E ela tem a solidão como uma característica bem marcante, né? Ela é forte, ela é implacável, né? E ela atua de acordo com as próprias leis dela, né? Então ela atua de acordo com as próprias leis. A Andréia, eu uso o logo da águia. Andréia, se você quiser me chamar no privado, vamos conversar sobre isso, tá bom? A águia é um animal muito polêmico, tá? Ele geralmente... Oi, Luzia! Obrigada, querida amiga. Amiga de muito tempo, gente. Adoro essa pessoa. Obrigada, Luzia. Beijão pra você. Então, gente, se você quiser me chamar no privado... eu tenho que dar uma olhada nessa logo sua, tá? Porque às vezes você acha que ela vai atrair clientes e às vezes ela está afastando clientes, tá? Por isso que eu sempre falo, eu trabalho com logomarcas arquetípicas, fazendo uma anamnese da pessoa, do perfil da pessoa. Eu faço também uma anamnese do nicho, do segmento da pessoa, e aí a gente monta a logo, tá? Geralmente, a águia ela não deve ser exposta, porque ela causa intrigas, concorrência, inveja, discussão. Então, depois você me chama no privado aí pra gente conversar sobre isso, tá? Agora, o que acontece com o lado sombrio da águia? A águia, ela é um animal solitário. Então, você pode ficar uma pessoa solitária, chata, porque tem gente... No lado sombra, tá, gente? Quem vibra no lado sombra da águia se torna uma pessoa chata. Ok, Andréia. Se torna uma pessoa chata e se torna uma pessoa mandona, tá? A águia tem... no arquétipo da águia, a pessoa pode se tornar mandona, tá? Agora vamos falar do arquétipo do criador. Esse é bem legal. Tenho interesse. Me chama, ô Cida, me chama lá no direct, tá? Que a gente marca a agenda aí, uma consultoria de logomarca, tá bom? O criador, gente, o lema dele é assim: se você pode imaginar algo, isso pode ser feito. Muita gente é criador, muita gente se identifica com esse arquétipo, tá? A pessoa, ela é muito comunicadora, ela transforma problemas em soluções. Fiquei solitária e mandona, sim, faz 4 anos que uso. Aí, tá vendo, gente? Como eu não tô falando bobeira com vocês, eu sempre falo baseado em estudos meus, tá? A Andréia tá falando aqui que ela ficou solitária e mandona. Então, Andréia, você tá vibrando aí no lado sombra do arquétipo. Vamos tirar isso, vamos melhorar isso aí, tá bom? Então, gente, o criador se você pode imaginar algo, isso pode ser feito. São pessoas inovadoras, são pessoas inteligentes, são pessoas que gostam, que criam coisas novas, principalmente hoje em dia na tecnologia, tá? O lado sombra desse arquétipo são pessoas muito perfeccionistas e elas morrem de medo de fazerem alguma meleca e fazerem uma solução ruim das coisas. O Steve Jobs é o principal arquétipo da personalidade do criador, tá? Para vocês verem que o Steve Jobs, o tanto que esse cara é inteligente, o que ele fez para nós, né? Para a humanidade. Então, ele é o arquétipo de criador. Outro arquétipo do criador que não é muito enaltecido por nós brasileiros, né? A mandala da floresta, ela se identificou com o criador. Ela faz mandala excelente, né? Então, ela realmente é o arquétipo do criador. E o Santos Dumont, que é uma personalidade que os brasileiros não dão tanto valor quanto ele merece, né? Além do Santos, há controvérsias, né, sobre ele ter inventado o avião, mas o Santos Dumont, ele inventou o relógio de pulso e muita gente não sabe isso, não sabe disso, tá? Ele foi um dos inventores do relógio de pulso. Se não me engano, da máquina de escrever, o cara tinha uma inteligência, uau,
O cara era um criador nato, tá? O lado sombra desse arquétipo é se tornar muito perfeccionista. Cuidado, hein, Claudinha? Com perfeccionismo demais. Se tornar muito perfeccionista, né? E ter as soluções ruins. Um filme que fala muito do criador é o Toy Story. Eu amo esse filme. Eu sou apaixonada com Toys. Tem gente que fala Toy Story, Toy Stories, tá? Esse filme fala muito do criador. E como não poderia deixar de ser, o arquétipo de animal que fala do criador é a abelha, tá, gente? Aí, ó, a mandala da floresta falando que ela já sofre. As abelhas, elas constroem as colmeias, elas fazem o mel, elas têm uma capacidade de criação e de organização maravilhosas, tá? E elas são inventivas e inovadoras. Então, as abelhas, elas estão dentro desse arquétipo do criador. Só que o arquétipo do criador tem um outro lado sombra, que eu sei que a Claudinha sofre desse lado, que é trabalhar em excesso, muito workaholic. Quem tá nesse arquétipo do criador é uma pessoa muito workaholic, tá? E ela pode se tornar uma pessoa muito cansada, porque trabalha muito, dorme pensando, acorda pensando, criando. A criatividade é muito intrínseca nessa pessoa. Então, tome cuidado, tá? Com esse arquétipo. Agora vamos falar do arquétipo do governante. A mandala da floresta tá falando que ela é eu total. Ela se identificou muito com o arquétipo do criador, tá? Agora vamos falar sobre o arquétipo do líder e governante, que também não sou eu. Até agora não apareceu nenhum arquétipo que eu me afinizo, tá? Eliane, beijo. Esgotada, diz a Simone. O governante, ele é assim, o poder não é tudo, é só o que importa. São pessoas que gostam de poder, amam o poder. Geralmente, políticos estão nesse arquétipo, nesse inconsciente coletivo, nessa personalidade arquetípica, tá? Então, o poder não é tudo, é só o que importa. Uma personalidade arquetípica fortíssima é a Cleópatra, tá, gente? A Cleópatra, ela só visava poder. Então, ela tá dentro desse arquétipo aqui do líder do governante. São pessoas que têm status, são líderes natos, são pessoas rígidas, muitas vezes são rígidas e são muito seguras de si, tá? Gostam de poder, são estrategistas natos, são pessoas que pensam lá na frente. Se você entra em conflito com uma pessoa dessas, elas já têm a resposta na ponta da língua para te dar, tá? Elas não aceitam perder, tá? E o lado sombra do arquétipo do governante é o autoritarismo. Eles são muito autoritários se caírem no lado sombra e também não sabem delegar funções. Quando eles estão no lado sombra, eles são tão perfeccionistas, eles se acham tanto que eles querem fazer tudo. Eles não querem delegar funções, tá? Um filme muito legal é A Dama de Ferro, tá? Esse filme, ele mostra muito do arquétipo do governante, do líder. E como não podia deixar de ser, o animal, né, importante que condiz com esse arquétipo, nada mais é... Oi, Yane, tudo bem, querida? Oi, Ju. Nada mais é do que o rei da selva, o leão. O leão, ele é associado à realeza, o leão é implacável, né? O leão, ele não teme nenhum outro animal. O leão não tem medo de nenhum outro animal, tá bom? O leão, ele é dominante, ele é forte. Eles se perdem, os governantes. Sim, às vezes se estão no lado sombra do arquétipo, eles se perdem, eles são corrompíveis, né? Na verdade. Agora, cuidado, gente, com esse arquétipo do leão, eu sempre tô falando aqui. O leão, ele é procrastinador e preguiçoso. O leão dorme 20 horas por dia. Quem caça é a leoa, quem toma conta dos filhotes é a leoa. O leão, ele só
zela pelo território, né? E ele só vai à caça ou quando a leoa morre ou está doente, ou quando ela pariu, aí ele vai à caça. Mas geralmente quem caça é a leoa, então tem que tomar cuidado com esse arquétipo. A águia, ela também está no arquétipo do líder e do governante, tá bom? Agora nós vamos passar para o arquétipo do sábio. Esse é um dos meus arquétipos. A Eliane tá rindo aqui. De que, Eliane? Me conta. O sábio é um dos meus arquétipos. Ele não é o meu arquétipo principal. Ele é o meu arquétipo secundário, tá? E o sábio, ele prima pelo lema: a verdade vos libertará. Então, eu sou libriana também de signo. É o signo da justiça, né? O signo justiceiro. Aí ele está falando que é o dela também, o sábio. São pessoas que gostam de aprender. Aqui nessa live tem muito sábio. A Yane está se identificando. Tem muito sábio aqui. Isso eu tenho certeza. São pessoas que gostam de aprender, buscam conhecimento, buscam autoconhecimento, tá? Aprendizado e evolução. Meu marido tem tatuagem de leão no braço. Pois é. A tatuagem, ela não vai influenciar só o seu marido, como a você também, tá, Eliane? Porque quando a pessoa é um casal e vocês ficam juntos, dormem juntos, convivem, a tatuagem, por isso que tatuagem é um negócio bem complicado. Elas também influenciam quem está com a pessoa, tá? Quem convive ali, tá bom? Então, o arquétipo do sábio é quem gosta de aprendizado e evolução. Eu sou muito arquétipo do sábio. Eu busco sempre estudar, evoluir e autoconhecimento, tá? Quem é um arquétipo? Me identifico muito com o arquétipo do sábio. Sim, Simone, você é muito sábio. Professor Kevolone são dois grandes sábios, com certeza. A gente vê, a gente sabe. Quem conhece os arquétipos já identifica as pessoas, né? Simone, geralmente os professores são arquétipos do sábio, né? O mestre Yoda do filme é o arquétipo do sábio, né? Agora, a sombra desse arquétipo. Busco sempre aprender e evoluir. Leio e estou sempre estudando. A gente só evolui, gente, lendo, estudando e buscando autoconhecimento. É a única forma de evoluir, tá? A sombra desse arquétipo é a soberba. Você se achar melhor que os outros, porque você sabe mais do que os outros, tá? E se achar mesmo mais que os outros. Então, esse é o lado sombra desse arquétipo. A Michele, nossa, cheguei atrasada, queria tanto descobrir o meu. Michele, a live vai ficar gravada, tá? Então, pode ficar tranquila que você vai descobrir o seu, tá? Um filme do sábio é O Efeito Borboleta. Esse filme é muito interessante, é o arquétipo do sábio. Assistam esse filme, tá? Como não poderia deixar de ser, qual animal que você acha que é o arquétipo do sábio? Eu vou esperar alguém colocar aí pra mim no chat. A Simone tá falando, sou uma eterna aprendiz. Quem vocês acham que é o arquétipo que mais se identifica com o sábio? Iane acertou! A coruja. A coruja é o arquétipo do sábio. É um animal inteligentíssimo, né? Ele remete a elevada autoestima. Simone também colocou coruja. É possível mudar o arquétipo apenas usando símbolos? Não, não é possível. Por quê? Porque você já tem esse arquétipo dentro de você, na sua personalidade. O que você pode fazer é tentar não vibrar no lado sombra desse arquétipo, né? Igual, eu falei que eu sou arquétipo do sábio. Ainda não chegou o meu primeiro arquétipo. Vocês vão rir de mim, mas é o meu arquétipo. E esse arquétipo, eu tenho ele desde a infância, desde criança, eu me identifico com esse arquétipo. Então, eu cresci, eu evoluí, eu busquei autoconhecimento, eu estudo, mas eu não saí desse arquétipo. Obviamente, eu vibro no lado luz desse arquétipo, mas ele está comigo intrínseco. Teresina falou, coruja, mandala da floresta, coruja, ótimo. A coruja, ela tem sabedoria, realização, ela remete a poder, a prosperidade, crescimento e novas oportunidades, tá? Cuidado com a coruja.
A Simone tá falando o mago. Sim, o mago também é um dos meus arquétipos, mas não é o principal. Ainda não é o principal. A coruja, ela pode trazer insônia e irritabilidade, porque como ela é um animal noturno, né, ela tem hábitos noturnos. Então, cuidado com o arquétipo, a sombra da coruja. Quantos arquétipos uma pessoa pode ter? Geralmente, a pessoa, se você fizer um estudo aprofundado da pessoa, ela tem 2 arquétipos. Arcano 9, eremita. Ela tem 2 arquétipos, ou 3, tá? O máximo que a pessoa consegue ter, não é que pode ter, é que consegue ter, porque senão fica muita bagunça no seu subconsciente. São 3 arquétipos, tá? A Ju. Eu me identifico muito com o arquétipo do criador. Você já falou dele? Já falei dele, sim. Depois eu volto aqui para falar dele, tá, Ju? Esse arquétipo da coruja é o sábio. Agora vamos passar para o arquétipo do mago. O mago também está entre os meus arquétipos, da minha personalidade arquetípica, tá? Eliane falou 2 ou 3. Deixa eu ver aqui. Aconselhável ter uma figura dele por perto. Faltou o animal do explorador. Do explorador eu falei. Peraí, deixa eu olhar aqui. Porque live ao vivo, gente, tem essas coisas. O explorador, eu não falei mesmo. O arquétipo do explorador é a tartaruga, tá? Não falei mesmo. Muito obrigada por você ter avisado, tá? Ela é a exploradora dos mares, né? Ela é aventureira. Desde filhote, a tartaruga, ela precisa lutar pela sobrevivência dela. Então, ela é bem exploradora, né? E ela vai explorando as correntes marítimas até chegar num local que ela goste, né? E elas também têm a longevidade como premissa, né? Uma tartaruga dura muito. E o cuidado com esse animal é que ele é devagar, quase parando e lento. Essa é o lado sombra desse animal, tá bom? Bom, esse arquétipo que eu vou falar agora também é um dos meus arquétipos, tá? Não é o principal, mas é o terciário, tá? Que é o mago. O mago, o arquétipo que fala, o lema dele é: eu faço as coisas acontecerem, eu transformo, eu transmuto, tá? As ações se baseiam em crenças e sentimentos, tá? Ele é conhecedor das leis universais, o mago. Eles realizam sonhos das pessoas. Eu vejo muito a Simone também e o Chiavolone no arquétipo do mago, tá? Realizar os sonhos das pessoas, eles conhecem as leis universais, tá? Eles são aquelas pessoas que elas não querem ganhar sozinhas, elas querem ganhar com outras pessoas. Olha que lindo isso, gente! São pessoas que é o jogo ganha-ganha. Eu ganho, mas você também ganha. A pessoa que te dá a mão, que te ajuda a alavancar, seja o que for. É muito lindo quem está nesse arquétipo do mago. É muito maravilhoso, tá? A sombra desse arquétipo é o pavor de ser manipulado. Porque o mago, ele é muito benevolente. Ele quer transformar a sua vida, ele quer te puxar para cima, ele quer ganhar e fazer você ganhar. Então, ele tem muito medo de ser manipulado, dele cair na manipulação, tá? O mago, posso falar aí vários, o mago Merlin, né? É um arquétipo do mago, né? Geralmente, os xamãs estão muito intrínsecos no arquétipo do mago, né? Filme Dini o Gênio, A Feiticeira, O Mágico de Oz, são filmes que falam muito sobre o arquétipo do mago, tá? E como não poderia deixar de ser, quem sabe qual que é o animal que representa o mago? Eu falei aqui, gente, vê se vocês prestaram atenção. Conhecedor das leis universais, realizam sonhos das pessoas, são pessoas transformadoras, que se transformam e querem transformar os outros também, querem ajudar os outros, alavancar as outras pessoas. Então, alguém vai falar no chat aí qual é o animal que se afiniza, né, com esse arquétipo? Acho que ninguém sabe. É a borboleta, tá? A borboleta é um arquétipo muito polêmico,
mas ela tem muito a ver com o arquétipo do mago. Ela, de uma lagarta, ela se transforma numa bela borboleta, leve, bela, colorida. Então, ela é a transformação em pessoa, né? O cuidado com esse arquétipo é a inconstância, tá? O arquétipo, ele pode ser esse arquétipo, a pessoa pode se tornar muito inconstante, querer uma coisa ali, ajudar um ali, parar, ajudar outro e não ter constância em nada que faz, tá? Então, esse é o arquétipo do mago, tá? Agora eu vou falar o último arquétipo e o meu arquétipo principal, que é o tolo, o bobo da corte. Esse é o arquétipo que eu me identifico desde que eu sou pequena, tá? Eu sempre fui divertida, brincalhona, espírito simples. Eu, quando estudava, eu era aquela menina, eles falam isso até hoje comigo, os meus amigos de escola, de infância, que eu estava em todas as tribos. Eu não tinha uma tribo. Eu participava da tribo da CDF, eu participava da tribo das ripongas lá na época, eu participava da tribo de pessoas mais inteligentes da sala. Então, eu sempre fui assim, eu sempre estava um pouquinho em cada tribo. Eu nunca me apeguei a nenhum padrão, a ninguém. Então, tanto é que eu era amiga da mais CDF da sala e da mais doidona da sala. E elas disputavam a minha amizade, entre elas tinham ciúmes. Porque, não, eu não gosto daquela menina, aquela menina é burra, aquela menina não quer saber de estudar, não tem comprometimento. Ah, eu não gosto daquela menina, é muito CDF, muito certinha. Então, eu estava ali sempre no meio dessa bagunça, diríamos assim, né? E o arquétipo do tolo, ele significa o quê? O lema dele, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Então, ele é brincalhão, espírito simples, tá? Ele vive intensamente os momentos, né? Eles estão sempre presentes no agora, eles tendem a estar presentes no agora. E eles são felizes e geralmente esse arquétipo, eles iluminam o mundo com a boa vontade deles, a benevolência, o sorriso, as brincadeiras. Esse é o arquétipo dos comediantes, tá, gente? Geralmente, se você fizer uma análise da maioria dos comediantes, eles estão no arquétipo do tolo e do bobo da corte. O sombra desse arquétipo é muito forte, que é se tornar inconveniente. Porque realmente, quando você está na sombra do tolo, você se torna inconveniente. Conta uma piada num lugar, numa área, num local errado, numa hora errada. Quem tinha muito esse arquétipo era a Hebe Camargo. A Hebe Camargo, quando ela se juntava lá com aquelas amigas dela, a Lolita Rodrigues, né, e a Ana Ribelo, era um fuzuê. Até em velório elas não conseguiam ficar juntas porque elas começavam a rir. Isso é o arquétipo do tolo. Tá na sombra, né? Porque tá se tornando inconveniente. Mas é o arquétipo do tolo. E filmes legais para você assistir sobre o tolo. O Amor é Contagioso é um filme. E Crazy People, outro filme do arquétipo do tolo. E o animal que rege esse arquétipo do tolo é o macaco, tá? O macaco, ele é muito esperto, muito inteligente, engraçado, brincalhão. O macaco, ele sabe que ele tá fazendo graça. Ele tem consciência de que ele faz graça em troca de algo, tá? Ele é muito imprevisível. O macaco, ele é sábio e ele é astuto. Tem que tomar cuidado com esse arquétipo para não cair na malandragem, tá? Aí o pessoal fala assim, nossa, mas por que bobo da corte? Gente, os bobos da corte, na época da nobreza, dos reis, das rainhas, eles, na verdade, faziam palhaçada, brincavam muito, faziam a população rir, sorrir, mas, na verdade, por trás do bobo da corte, existia uma pessoa super
confiável e super inteligente. Eles eram o braço direito do rei ou da rainha. A rainha e o rei, antes de fazer qualquer coisa, eles pediam ajuda, conselhos ao bobo da corte. O bobo da corte, na verdade, não tem nada de bobo. Ele só é expansivo e ele é alegre. Tá bom, gente? Então, alguém me pediu aí, quem foi? O arquétipo que passou, eu não lembro mais quem foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou achar. Eu não sei se é o explorador. Quem foi e quiser saber, só me falar aqui, que eu adoro macaco prego, a Teresina. Macaco é um animal muito interessante, é um ótimo arquétipo também, quando tá no lado luz, tá? Alguém me pediu, do criador, foi a Ju. A Ju me pediu o arquétipo do criador. Vou repetir para ela, tá? O arquétipo do criador, Ju, ele, se você pode imaginar algo, isso pode ser feito, tá? O criador, ele é comunicador, ele transforma problemas em soluções, ele é inteligente e inovador. Steve Jobs tá bem dentro desse arquétipo, né? Santos Dumont também, tá? A sombra desse arquétipo é perfeccionismo e cair em alguma solução que é ruim. Isso é o lado sombra, tá? E o filme é Toy Story, tá? É o filme do arquétipo do criador, tá bom, gente? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou responder para vocês aqui, mas nós já estamos finalizando aqui a live, tá? Eu já passei as informações, acho que foi bem legal essa live, porque eu trouxe muita informação. O que falou foi o explorador. Alguém quer falar também sobre o explorador? O explorador é o arquétipo que fala assim: não me cerque, eu detesto rotina, tem desejo de ser livre, gostam de experimentar coisas novas e são aventureiros. O Indiana Jones, ele representa bem esse arquétipo, tá? Do explorador. E é a tartaruga, Ju, que eu falei, não foi? E medo de ficar preso, tá? Eles são inquietos e podem tender a serem desajustados porque eles não conseguem ficar na rotina, na mesmice, tá? O filme do explorador é Mad Max e Clube da Luta, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O criador, né? É o animal do criador que você quer. Espera aí que eu vou responder a Ju aqui. O criador... Deixa eu ver se eu acho aqui. É a abelha, tá? O criador é a abelha, tá bom? Gente, gratidão por vocês ficarem até agora aqui. Lembrando que eu sou terapeuta vibracional dos ambientes e trabalho com logomarcas arquetípicas. Se vocês quiserem uma consultoria na casa de vocês na casa de vocês, na empresa, no escritório, no consultório, tá? Estarei aqui às ordens para responder, tá? Gratidão você, Ju, por estar aqui até agora. Tem uma pergunta da Simone, eu vou responder, tá? E as logomarcas arquetípicas, estejam à vontade, tá? Para me perguntar lá no direct ou só apertar o link da minha bio e já cai direto no meu celular, tá? Pergunta: como identificar o nosso arquétipo? Amo cavalo, livre, lobo, corujas, maçãs. Bom, aí não são o arquétipo, não é a personalidade arquetípica, são os animais que você gosta, tá? Apesar de que o cavalo tem a ver com a personalidade, a coruja também tem do sábio, né? A maçã também, de uma certa forma, tem a ver com a personalidade arquetípica do sábio, porque a maçã é sabedoria, conhecimento também, né? E você tem que estudar sobre os arquétipos da personalidade. Aqui no feed, no meu feed, tem sim as personalidades arquetípicas, todas com mais informações, tá? Lá do luz e sombra. E aí você identifica qual é a sua ou as suas, tá ok? Gente,
Muito obrigada, tá? E gratidão por ficarem até agora aqui comigo. Até a próxima, gente. Abraço.